Bem-vindos! Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje vamos falar de Rangers, volume 2, A Ponte em Chamas, por John Flanagan, continuando a aventura do nosso aprendiz Ranger, Will, e do nosso aprendiz de cavaleiro, Horace. Nessa aventura, começa com o Will e o Holt, o mestre dele, rastreando alguns Wargals após os acontecimentos do primeiro livro. Lá, eles rastreiam esses órgãos, lutam contra eles e descobrem planos do Lord Morgarath para a invasão. Isso faz com eles que levem esses planos até o rei e a seus comandantes. Lá, eles desenvolvem uma contra-estratégia. E é decidido que alguém deve ser enviado até o reino aliado da Céltica para pedir ajuda devido aos tratados que eles têm. Então Gillian, que é o primeiro aprendiz do Holt, pede a Holt se ele pode levar o Will e o Horace com ele. O Holt dá permissão e o mestre do Horace, o mestre de armas, também acha que vai fazer bem para ele. Então eles seguem para a Céltica levando uma missiva para o rei da Céltica. Enquanto isso, no primeiro livro, como eu disse, quando você faz 15 anos, você é considerado adulto e tem a cerimônia da escolha. E os amigos do Will e do Horace escolheram diversas profissões. Entre eles estava a Alice, que ela decidiu ser diplomata, trabalhando para a diplomata oficial do Barão. Então, enquanto o Will e o Horace estão na missão deles, o Holt recebe a missão de acompanhar a Alice na primeira missão diplomática dela. Eu quero colocar isso aqui porque eu achei que é um momento muito divertido em que a Alice, por ser uma pessoa com grande carisma e ter sido treinada com as habilidades dela de diplomata, ela consegue conversar com o Holt mais do que outras pessoas. E ele percebe isso e tenta se segurar. Quando eles chegam no ducado, a Alice é tratada com grande desrespeito. E o Holt resolve disciplinar o Lorde, o que a Alice tenta impedir, mas infelizmente esse Lorde foi longe demais, ofendendo pessoas demais, e o Holt, como Ranger, a obrigação dele impor a lei, aplicá-la. E ele decide que o nosso barão precisa de algo especial, pelo qual o Holt está começando a ficar conhecido. Eu não vou dar spoiler sobre isso. Muito bem. Na jornada para a Céltica, o Gillian começa a treinar tanto o Horace com a espada, porque o Gillian é um Ranger, como eu falei no vídeo anterior, que tem treinamento com espada. Depois de um tempo, ele também começa a treinar o Will numa técnica dos Rangers, que é a técnica da lâmina cruzada, onde você usa o sax do Ranger e a lâmina do arremesso em combate corpo a corpo. Isso é muito importante, porque aí nós vemos primeiro ele treinando eles separadamente e aí treinando eles juntos. A amizade do Will e do Horace ainda é recente. Eles ainda têm algumas coisas para trabalhar, mas elas se desenvolvem muito bem. Quando chegam à Céltica, tem um mistério. As vilas estão vazias. As pessoas desaparecidas. Enquanto eles exploram, eles são atacados por alguns saqueadores célticos. Depois de lidar com eles, eles conhecem uma garota chamada Evelyn. A Evelyn, que informa que os Wargals atacaram as vilas, mataram as pessoas e levaram apenas os trabalhadores, e que o rei levou as forças dele para o sul, cortando qualquer apoio que os aliados possam ter da Céltica. Vendo a urgência disso, o Gillian toma uma decisão. Ele vai ir na frente e deixa o Will no comando. Como o Will está no comando, na jornada deles, eles acabam encontrando um grupo de Wargals levando escravos. Eles se escondem e resolvem seguir. Quando chegam lá, eles descobrem o plano terrível do Lord Morgarath. Ele está construindo uma ponte através da grande fissura que separa as terras dele, das montanhas, da terra dos aliados. E está usando os célticos para construir essa ponte e fazer um túnel. Eles tomam uma decisão muito importante. Eles vão incendiar a ponte. Daí o título do nosso livro. Eu não vou entrar em detalhes, porque tudo que acontece é muito legal e o John Flanagan apresenta de uma maneira plausível
e muito divertida. Nesse livro, a ação vai construindo. O primeiro, como eles ainda estão construindo o mundo, ele é um pouquinho mais parado. Esse, a ação vai indo, quando ela começa, ela não para. Nós também somos apresentados aos Scandianos. Os Scandianos são os vikings desse mundo, que são saqueadores e mercenários, mas têm um código de honra. No final, devido a uma estratégia do Holt, eles são vitoriosos e nosso querido Horace se torna uma lenda. Mas o Will e a Evelyn, que talvez seja mais importante do que ela aparenta, são levados pelos Scandianos. O Holt tenta resgatar ele, mas perde eles por um triz. E é aí que nós vamos ver os nossos aventureiros no volume 3, onde nós vamos conhecer as terras geladas dos Scandianos e a sua cultura. Muito bem, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro. Muito obrigado, até a próxima e leiam um pouquinho de cada vez.